A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor José Moraes, fundador do canal O que a Bíblia Diz. Sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo deste canal que tem por objetivo de responder a perguntas com as respostas extraídas da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, pois isso fará com que este conteúdo chegue ao conhecimento de milhares de pessoas que necessitam ouvi-lo. E hoje responderemos a seguinte pergunta: como a Bíblia aborda a lei da semeadura? A lei da semeadura é um princípio geral que ensina que todos colhem aquilo que semeiam. A Bíblia não usa essa expressão, mas ensina essa verdade em diversas passagens e em diferentes analogias. Vejamos alguns versículos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Jó capítulo 4, versículo 8 diz assim: Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Colossenses capítulo 3, versículo 25 diz assim: Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Provérbios, capítulo 11, versículo 18, diz assim: O ímpio recebe os salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Através destes e outros textos, a Bíblia ensina que as nossas ações têm consequências e que Deus é soberano, juiz sobre todos. Chegará um dia em que todos prestaremos contas para Deus do que fizermos. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Contudo, não podemos confundir a relação entre plantio e colheita com a ideia de karma. A semeadura também não é uma regra para a prosperidade material. Colhemos o que plantamos. Essa é uma regra geral, na vida como na agricultura. Se plantamos feijão, não iremos colher trigo, e vice-versa. Se plantamos ódio, rancor, falta de perdão, não vamos colher amor, contentamento e perdão. Nas várias áreas da nossa vida, temos a capacidade de plantar coisas boas, guiados pelo Espírito de Deus, ou semearmos sementes más na natureza humana carnal, que continua sendo pecadora. Assim, as nossas motivações, ações e omissões produzirão frutos da mesma natureza da semente em abundância. Em todos os casos, Deus dará o pagamento pelos atos de todos, e cada uma das nossas ações tem consequências. Por outro lado, Deus também perdoa e transforma aquele que se arrepende com fé. Sementeira prejudicada. Tudo que se planta, colhe? Regra geral, sim, mas nem sempre. Essa é uma resposta difícil. Mas se pensarmos na realidade da vida, tal como na metáfora do semeador no campo, às vezes o que é plantado pode falhar. Nem sempre o agricultor colhe o que semeia. Por vezes, a terra não está preparada. A semente não foi regada apropriadamente ou não foi lançada num bom terreno. Jesus ensinou isso na parábola do semeador. Às vezes, somente anos depois, outros irão desfrutar do que foi plantado antes. Assim também acontece nas nossas vidas. Por vezes,
parece que os justos sofrem injustiça e que os maus são beneficiados. Na realidade, nem sempre a relação de causa e consequência parece muito direta no mundo. Devido ao pecado e às consequências no mundo, o sofrimento e coisas ruins acontecem a todos, indistintamente. Outras vezes, o plano de Deus considera até mesmo essas injustiças para um benefício maior. Por exemplo, José sofreu amargamente, mas depois pôde ser instrumento de bênção para a vida de muitas famílias e de todo o Egito. Jesus também não plantou nada para que merecesse a morte que ele sofreu, mas tudo isso aconteceu para que hoje todos os que creem nele possam obter a salvação. Lei da semeadura em Gálatas. O versículo melhor que define e explica o ensinamento da semeadura está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 está escrito: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O texto ensina que não podemos enganar a Deus, tentando mascarar aquilo que fazemos. Se realmente temos uma vida imoral, praticando sempre o mal, iremos ter as consequências disso, mais cedo ou mais tarde. No verso 8, vemos a ideia da contraposição entre semear no Espírito, ou seja, agir conforme as orientações de Deus, ou na carne, ou seja, segundo a inclinação para o mal. São dois tipos de sementes bem definidas para escolhermos. Esse contraste fica ainda mais claro se olharmos o contexto no capítulo anterior dos resultados dos desejos carnais e do fruto do Espírito. Veja, Gálatas 5, 19 ao 21 está escrito: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O oposto disto é o fruto que o Espírito de Deus produz em nós, se semearmos guiados por ele. Gálatas 5, versículos 22 e 23 está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Deus faz com que uma semente de trigo produza trigo, naturalmente. Da mesma maneira, quem semeia para o Espírito colherá bens espirituais, assim como quem semeia na carne colherá carnalidade. Essa é a essência da lei da semeadura na Bíblia. A lei da semeadura e os pregadores da prosperidade. Deus está mais interessado em que você tenha uma vida reta diante dele do que no seu dinheiro. Mas, infelizmente, não é isso que muitos ensinam na atualidade. Enganosamente, recorrem a porções da Bíblia para dar ênfase a ensinos que não são bíblicos. A promessa de prosperidade garantida pela lei da semeadura é um desses casos enganosos. Mas não se deixe enganar. A Bíblia não ensina que você precisa doar bens materiais para receber prosperidade material. Analise bem as Escrituras e fuja de falsos ensinos.
Veja o que está escrito em Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo eram assim mesmo. Da mesma maneira, não busque ofertar ou doar visando receber algo mais em troca, até porque você já doa do que já recebeu de Deus. Então, faça-o por gratidão e não para receber algo em troca. Isso seria mesquinho. O princípio bíblico para as contribuições é a graça de Deus, que envolve generosidade, alegria e amor. Lembre-se, Deus não faz barganha ou troca com ninguém. A lei da semeadura não é um tratado para a prosperidade material. Muitos pregadores da teologia da prosperidade usam alguns textos bíblicos para incentivarem seus ouvintes a ofertarem grandes quantias. Contudo, não é esse o propósito nem o ensino destes textos. Vejamos. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8 está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo estava coletando ofertas das igrejas para auxiliar os cristãos da Judéia, que passavam por grandes necessidades devido à fome e à perseguição. Assim, ele ensinou aos crentes usando a metáfora da semeadura, não no sentido de investimento financeiro, dá para receber mais em troca, mas sim no sentido espiritual, dá para manifestar a graça de Deus. Isto é, à medida que ofertamos para as coisas certas, as necessidades reais são supridas, não enriquecimentos de instituições e falsos mestres. Gratidão é dirigida a Deus pela generosidade e amor. Os que recebem oram pelos que doaram. O amor e a generosidade de Deus são modestamente imitados pelo seu povo. Veja que isso nada tem a ver com o enriquecimento de nenhuma das partes. A Bíblia fala muito acerca do dinheiro, justamente para confrontar a nossa avareza, ou seja, o apego excessivo aos bens materiais. Ela ensina a generosidade e a doação voluntária por meio da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículos do 1 ao 4, está escrito: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos, e não para objetivos mesquinhos ou gananciosos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz assim: portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco, e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta com beneficência e não como por extorsão. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4 diz assim: pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. A liberalidade e generosidade com os recursos que Deus nos dá são dons da graça. Esse fruto de bondade pertence a quem entende que recebeu tudo do Senhor e por isso também pode dar do que tem
para o benefício dos necessitados. Por isso, somos encorajados a contribuir para a manutenção da obra de Deus e para ajudar o próximo que carece dos recursos espirituais e materiais, mas sem segundas intenções. Amém? Chegamos ao final de mais um vídeo. Sou grato a Deus mais uma vez e a você que está nos ajudando nesta tão importante missão que é divulgar a palavra de Deus. Deixe abaixo sobre o que você deseja que a gente aborde nos próximos vídeos. Deixe também o seu like, pois o algoritmo do YouTube considerará métricas como o número de visualizações, tempo de visualizações, satisfação do usuário e engajamento. E, em consequência, oferecerá uma experiência personalizada e ajustada de acordo com a pessoa. Sua participação é indispensável nesta nobre missão. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo.